O avanço das pesquisas sobre a polilaminina tem causado grandes expectativas entre pacientes e médicos, por ser a nova promessa de tratamento para lesões na medula espinhal, principalmente depois da divulgação de resultados positivos no tratamento de pessoas com a paralisia. Mas, ao mesmo tempo, o estudo vem ocupando o centro de polêmicas na comunidade científica. Os primeiros resultados da pesquisa mostram que a maioria dos pacientes que receberam a medicação apresentaram algum tipo de melhora. Um desses pacientes, inclusive, conseguiu recuperar o movimento das pernas depois de romper completamente a medula. Mas, apesar dos resultados preliminares, especialistas ressaltam que o medicamento ainda está na fase experimental e não teve sua eficácia comprovada por completo. Eu acho que está faltando um pouco de, vamos dizer, de responsabilidade no tipo de palavras que as pessoas escolhem para explicar como que os resultados têm se dado ainda. A gente tem uma série de protocolos que têm que ser seguidos para garantir uma eficácia, garantir a aplicabilidade, garantir a segurança do paciente e que a gente possa extrapolar todos os dados para a população. Então, eu percebo que toda a polêmica que tem gerado, que tem criado em torno da polilaminina, gira em torno mais de uma grande promessa, mas que ainda assim é apenas uma promessa por enquanto. A Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência publicaram uma nota em conjunto, pedindo cautela com a divulgação do estudo para que não sejam criadas expectativas desproporcionais em relação ao seu estágio de desenvolvimento. A polilaminina ainda está na fase 1 dos ensaios clínicos, etapa que é destinada principalmente a avaliar a segurança do produto em humanos. Expectativa de tratamento, a gente tem que ter bastante paciência. Sabe-se que vai demorar ali em torno de 10 a 12 anos para a gente ter os resultados da fase 3. Por quê? A fase 1 geralmente demora ali em torno de 2 anos para a gente ter algum resultado relevante. Depois a gente vai passar para os estudos de fase 2, em que mais pacientes serão captados, arrolados para fazerem parte do estudo, que ali também vai demorar 2 a 4 anos, dependendo, e só então vão se desenvolver os protocolos do estudo de fase 3, que é então, vamos dizer assim, o ensaio clínico randomizado ou o clinical trial, que é então a gente vai captar mais pacientes para ver se de fato a medicação funciona, comparando o grupo polilaminina, vamos supor, com o grupo controle. Em meio ainda ao início dos estudos, a pesquisadora responsável, a bióloga Tatiana Sampaio, teve uma fala polêmica em uma entrevista em que ela fala sobre a possibilidade de prosseguir com os estudos sem o uso de um grupo de controle. Em pesquisas como essa, os participantes são divididos aleatoriamente em 2 grupos. Apenas um recebe a substância, enquanto o outro, chamado grupo de controle, serve de referência para comparar os resultados. O que se sabe é que 15% dos pacientes que têm a classificação mais grave do trauma, que é o tipo de paciente que o estudo está arrolando, que é o grupo do Asia-A ou Ásia-A, vamos dizer assim, ou seja, aqueles pacientes que já perderam completamente todas as capacidades motoras ou sensitivas abaixo do nível da lesão, que aí no estudo vai ter que ser de T2 a T10, se eu não me engano. Esses pacientes vão ser rolados para o estudo, provavelmente é o que vai acontecer no estudo de fase 3, e esses pacientes, eles já tem uma taxa de recuperação espontânea, ou seja, eles já melhoram espontaneamente, independente de qualquer tratamento, vamos dizer. 15% dos casos, eles já vão ter algum grau de recuperação. Então, o que se espera é que no decorrer das fases do estudo, quando chegar numa fase 3, a gente vai ter essa comparação para entender melhor. Só que a gente precisa ter claro que, nesse caso, o grupo controle vai ser essencial. Vai ser essencial para a gente entender se de fato a medicação funciona ou não, porque a gente não sabe qual que é o desfecho obrigatório de todos os pacientes que têm Ásia-A, que são os pacientes que vão ser rolados para o estudo, justamente. A polilaminina é feita com base na laminina, que é uma proteína presente naturalmente no organismo. A proposta da pesquisa é que a substância atue como uma ponte nos axônios, que são as estruturas prolongadas do neurônio.
Quando ocorre uma lesão na medula espinhal, esses axônios podem ser danificados ou interrompidos, o que impede a passagem dos sinais entre o cérebro e o resto do corpo e leva à perda dos movimentos e da sensibilidade. A polilaminina foi desenvolvida para favorecer o crescimento e a reconexão dessas fibras nervosas, permitindo que os impulsos elétricos voltem a percorrer o caminho entre os neurônios e potencialmente recuperem parte das funções comprometidas. Mas para que a recuperação motora aconteça de modo eficaz, o acompanhamento fisioterapêutico é essencial, conforme explica a fisioterapeuta que atuou junto aos pacientes no estudo de recuperação, Adriana da Silva. Na prática clínica, o que a gente viu é que a polilaminina, sozinha, ela não consegue fazer com que essa conexão aconteça. Ela acontece porque ocorre a plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? É a capacidade que o sistema nervoso central ele tem de se organizar, de recuperar a função. E para isso, precisa de treinamento funcional. E de um treinamento funcional intenso. Até o momento, a polilaminina tem se mostrado eficaz em pacientes que sofreram lesão medular completa em até 72 horas antes do uso do medicamento. Em lesões crônicas, ainda não há comprovação de eficácia. Tem pacientes que conseguem uma evolução mais rápida, funcional, e tem pacientes que demoram um pouco mais. Mas com a polilaminina, é muito mais rápido essa evolução do que sem a polilaminina. Isso eu tenho observado na minha prática clínica com esse tipo de lesão medular. E, assim, todos os pacientes melhoraram. Teve alguns que não conseguiram alcançar a marcha, mas eles conseguiram chegar ao controle do tronco, à estabilização da pelvis, à extensão do quadril. E isso a possibilidade de trabalhar a marcha. Para você conseguir ganhar tronco, ficar de pé, com estabilidade pélvica, isso já é para você trabalhar a marcha. E chegar a isso no paciente com lesão medular é uma coisa assim fantástica, sabe? Qualquer movimento que o paciente ele recupere é um ganho de autonomia, uma esperança, é algo assim extraordinário, é um ganho de dignidade. Então, é maravilhoso. Somente após a conclusão das 3 fases clínicas e da análise de órgãos reguladores, como a Anvisa, o medicamento pode ser liberado para o uso amplo da população. Para saber mais informações, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe nossas redes sociais.